Olá, queridos, tudo bem? Permita-me fazer duas perguntas para começarmos a nossa devocional de hoje. Deus tem falado com você? Ou melhor, você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Não tem nada de estranho nessas perguntas. Uma das características peculiar da pessoa de Deus é a sua capacidade de comunicação. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala o tempo todo. Na verdade, desde o princípio da criação, Deus tem buscado se revelar, fazer-se conhecido, se manifestar, interagir, comunicar, falar com o homem. No livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, o texto bíblico nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. No Salmo 19, de 1 a 4, Davi consegue perceber, enxergar, ouvir Deus se comunicando sem o uso da linguagem, através e por meio da sua própria criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, todavia, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. Deus é um Deus que se comunica. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala o tempo todo. Deus é um Deus que fala de várias formas e de muitas maneiras. Deus é um Deus que fala através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus é um Deus que fala através do seu Filho Jesus Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade. Deus é um Deus que fala através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Deus é um Deus que fala através e por meio da sua igreja. Deus é um Deus que fala através da oração. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo com Deus. Deus é um Deus que fala através das circunstâncias desta vida. E Deus é um Deus que fala através dos pastores, missionários, evangelistas e do testemunho de muitos irmãos e de muitas irmãs, assim como fez no passado. Qual seria então a grande questão? Eu diria que a grande questão está no quanto você está sensível, no quanto você está focado, no quanto você está interessado, no quanto você tem buscado, no quanto você está determinado em ouvir a voz de Deus. Quero lhe perguntar, você tem permitido Deus falar com você? Querido, querida, você pode ouvir a suave voz de Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho, o Verbo encarnado, no prólogo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, disse João, era a palavra em ação, era a palavra em movimento. E o Verbo estava com Deus, e João afirma, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E João conclui dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João, capítulo 1, verso 1 a 3 e o verso 14. Irmãos e irmãs, Jesus não foi apenas a forma corpórea de um Deus que se tornou um de nós,
mas a voz amorosa e graciosa de Deus que enche o nosso coração de alegria, de fé e de esperança. Na experiência da transfiguração, em Mateus 17:5, o texto nos diz que uma nuvem luminosa, brilhosa, os cobriu e os envolveu. Estavam lá, além de Jesus, Pedro, Tiago e João. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele vocês devem ouvir. Jesus fala pela boca do Pai e nos faz promessas grandiosas e maravilhosas. Foi Jesus quem disse: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Jesus também disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10, parte B. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através de mim. João 14:6. Jesus também disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. João 17:3. E Jesus também afirmou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João capítulo 11, versos 25 e 26. Eu quero desafiar você a ler o Evangelho de João, permitindo Deus falar com você através da sua suave voz, a suave voz de Jesus. Tenha um ótimo dia.